Fala galera, Fabiano Luzes. Tan, 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 tan. Tá pensando no Flamengo, cara. Pô, essa final vai me matar, cara. Eu não tô aguentando. Eu sonhei com o Bruno Henrique cruzando e o Gabigol 3-0. 3-0 no Henrique. Fala galera, Fabiano Luzes. Marcos Dias. Começando mais um Papo Trabalhista. Vamos falar hoje com vocês sobre algumas alterações trazidas pela medida provisória 905, que está dando pano para manga, tá? O bicho está pegando, o couro está comendo. E vamos falar especificamente hoje sobre bancário, mais especificamente sobre jornada de trabalho do bancário. Mas antes, lembrando sempre, importantíssimo que você se cadastre aqui no canal, que você marque o sininho para estar recebendo as atualizações, que dê a sua curtida aqui no nosso bate-papo, porque o nosso objetivo é sempre estar trazendo material e é importante que isso acaba sendo um estímulo também que a gente continue produzindo esse material, que a gente tenta que fique, fazer com que ele fique bacana para estar ajudando aí no dia a dia, na prática trabalhista, na advocacia trabalhista de vocês. Legal? E aí, sem mais delongas, vamos começar nossa conversa sobre a alteração trazida no artigo 224 da CLT. Passar para o meu dileto amigo Marcos Dias Castro. Como sempre, feliz da vida. Agora ele está escondendo o sorriso dele, né? Porque quando fala, como eu falei com vocês em outras ocasiões, só fala de Flamengo. Pois é. A gente tem que falar do que é bom, né? Nem sempre a gente tem boas notícias. Eu tenho um monte de ruim recentemente. Pois é, né? Pelo menos é melhor sempre estar no topo do que estar, né? Eu vou guardar, eu ia falar que durante muito tempo ele esteve lá embaixo, mas tudo bem. Mas em compensação agora vai ficar para sempre lá em cima. Pois é, esse vídeo vai interessar muito aos advogados que militam, né, na área dos bancários, né? Tanto os advogados da área dos bancos, quem de reclamações trabalhistas, né? Os bancários que tiveram uma mudança substancial com a MP 905. A gente teve uma alteração no caput do artigo 224. Nós tivemos a inclusão de um parágrafo 3º e de um parágrafo 4º no artigo 224. O foco do nosso vídeo hoje, Fabiano, é conversar um pouquinho sobre essa questão da jornada de trabalho, que agora, com 224, não necessariamente tem que ser em dias úteis. É verdade. Isso é uma mudança histórica, né? Da condição dos bancários no nosso país. Porque a redação originária do artigo 224 trazia a questão dos dias úteis, né? Tanto que nós tivemos, inclusive, o primeiro incidente de resolução de recursos de revista repetitivos foi aquela questão da OJ 124, a questão do sábado, né? Se era dia útil do bancário, se era repouso. A gente já tinha a súmula 113. Agora nós tivemos uma alteração, olha que, sinceramente, Deixa a gente até pontuar uma coisa antes da gente falar. Pessoal, é claro que a gente está num papo trabalhista. O papo trabalhista, falar a verdade, é um papo. Papo está implícito nisso que nós temos divergências de opinião. Né? Então é natural que em muitas ocasiões, diga-se de passagem, na maior parte das situações, né, a gente tende a ter, né, eu e Marcos, por exemplo, que a gente está conversando aqui com vocês, tem sinergia. Mas é óbvio que a gente vai ter pontos que a gente vai divergir. E é óbvio que, da mesma forma que a gente vai divergir, existem pontos que o Marcos vai falar que você pode discordar, e existem pontos que eu vou falar, que posso falar, e talvez seja o escopo hoje, e vocês podem discordar, alguns de vocês, né, principalmente quem milita na parte de bancário. E, gente, é aquela coisa, né? Num momento tão conturbado, ouvir o outro, ouvir os argumentos, não significa que o outro vire seu inimigo. E é fundamental deixar isso claro, né, Marcos? Claro. Eu acho que isso é muito importante. É sempre aquela ideia de conversando, a gente se entende. Inclusive porque essa questão vai ser submetida ao judiciário, vai ser apreciada ao judiciário. Eu não consigo ver nessas alterações da MP, não consigo deixar de ver um claro retrocesso social. Historicamente, os bancários sempre tiveram jornada de 6 horas, sempre trabalharam em dias úteis, né? A gente sempre, o brasileiro se acostumou, inclusive, né? Hoje é de feriado bancário, hoje o banco não funciona. E eu acho que isso foi uma conquista histórica desse segmento de trabalhadores, né? Então, assim, eu vejo com preocupação a MP 905, que com a sua nova redação do 224, não necessariamente o trabalho agora tem que ser em dias úteis, o que pode abrir a possibilidade de trabalho aos sábados, né? Domingo, inclusive, dependendo. Domingos, inclusive, nós vamos ter um outro vídeo, eu creio, né, Fabiano, para comentar as alterações no artigo 67 da CLT também, né? Eu acho um retrocesso, eu entendo claramente um retrocesso nesse novo caput, na minha opinião, né? Claro que não se alterou o parágrafo 2º do artigo 224, mas eu acho que a jornada de 6 horas para o bancário típico, né, para o caixa, ela tem as suas raízes históricas, né? Os bancários, eles têm
de longe uma das categorias mais atingidas por doenças de esforço repetitivo, né? O LER, DORT. E eu entendo que a jornada de 6 horas era salutar. Assim, na minha opinião, eu acho que a gente precisa ter uma conotação de direito do trabalho que pense também na personalidade dos trabalhadores, né? Na dignidade desse tipo de trabalhador, né? Eu não estou falando do bancário gerente, tá? Não estou falando do bancário que tem poderes de gestão, né? Eu estou falando daquele que está no caixa, que está no frente de caixa, que está... Mas esse não foi alterado, Marcos. Sim, não foi alterado. Mas pode ser, né? No que diz respeito à jornada de 6 horas. Verdade. Mas pode por acordo pelo caput, né? Sim, agora o caput do 224 tem a novidade, permitiu a prorrogação da jornada da 7ª e 8ª por acordo individual. Por acordo individual. Isso também dá pano para manga, né? Se a gente pensar que se pode ou não pode, até que ponto, né, o empregado por si só, tudo bem que o bancário, em regra, está alcançado até pela remuneração dele, está alcançado lá pela alteração anterior da Lei 13.467 de receber um valor acima, ou seja, em tese, permitindo que ele faça. Claro que abre outro espaço. Pode ou não pode? É constitucional ou não é constitucional? E aí é pano para manga para o debate. O Fabiano disse muito bem. Assim, eu acho que é um retrocesso social, eu acho que a gente pode pensar no artigo 7º caput como uma cláusula de barreira? Uma cláusula de barreira, ou a gente pode usar a técnica da filtragem constitucional para interpretar esses dispositivos novos, né? O artigo 224, se Fabiano, que o Congresso Nacional vai referendar essa medida provisória, né? A gente vive aí um momento de frenesi legislativo trabalhista por MP. Acabamos de ter a reforma trabalhista, mal completamos 2 anos aí, já estamos com mudanças de MP, teve a liberdade econômica que mexeu na CLT, tivemos aquela MP 808 que não foi referendada pelo Congresso, agora a gente tem uma nova MP, a gente pode brincar, né, Fabiano? Ultimamente, ser advogado trabalhista não é para os fracos. Não é para os fracos. É para os fortes, e por isso a gente está sempre conversando sobre esses temas, né? Então, assim, eu acho que foi um claro retrocesso social. Não sei como a gente é muito novo ainda essas questões, ainda não pegamos processos em que essas questões vão ser colocadas, mas em princípio eu vejo uma clara afronta ao artigo 7º caput da CLT, porque houve um claro retrocesso social na condição específica do bancário, né, que tem toda uma questão, né, de proteção desse trabalhador que se coloca em condições de trabalho bem específicas, né? Inclusive, agora podemos ter banco abrindo sábado, né? Quem sabe... Domingo, eventualmente. Então, gente, assim, esse é um dos pontos que, como eu falei no começo, a gente pode ter algumas opiniões divergentes. Esse é um ponto, por exemplo, e aí vamos tentar segmentar entre o juiz atuante e a questão de quem está dando opinião. Fabiano, o que você acha? Você entende isso como um absurdo? Eu, com todas as vênias, né? Eu sei que muitos podem discordar disso, talvez a maioria discorde. Eu tendo a ter uma dificuldade, e é claro que eu já vou dar um antídoto porque eu estou dizendo, né? Eu não acho uma aberração. Não acho uma aberração por quê? Quando a gente pega a evolução da categoria de bancário, né, e considerando o bancário como, né, uma categoria importante, uma categoria que construiu, diga-se de passagem, fez parte da estruturação junto com metalúrgicos, talvez, né, de grandes ganhos da sociedade, dentre elas, por exemplo, o movimento sindical. Eu tendo a ter uma dificuldade em entender por essa limitação. Por quê? Quando você volta no passado, era muito comum que os bancários trabalhassem, fizessem aquele registro, né, era uma máquina pesada, e as condições, então, existentes limitavam efetivamente as questões, principalmente na perspectiva da saúde do bancário, né? Somado a um sindicato muito forte, obviamente pressões ocorridas à época, limitou-se a jornada a 6 horas. Quando a gente traz isso para hoje, de todas as vezes que a gente vai no banco, né, a gente pergunta, será que isso se sustenta, essa condição de bancário? Será que todos os bancários percebam que a própria caput do artigo 224 restringe a questão da jornada de 6 horas ainda para o caixa? O que trouxe a lei em resumo? Ela trouxe o seguinte: para o caixa, a regra continua sendo 6 horas. Para os demais, e diga-se de passagem, a maior parte dos problemas que nós temos na justiça não são os caixas com relação à jornada de trabalho, são os outros participantes, né, de uma estrutura de agência bancária. Esses sim não estariam vinculados a essa jornada. E aí, pessoal, claro, quando a gente coloca numa economia globalizada, né, e eventualmente para quem já viajou, em outras economias acontece de bancos abrirem sábados, abrirem domingos, né? Fabiano, isso pode ou não pode? E aí, novamente, comércio pode? Pode. Indústrias atuam? Também.
Por que bancários, e aí bancários, leia-se bancos, não poderiam abrir? E aí me permito pensar, porque quando nós vamos em outras localidades, Fabiano, mas são direitos diferentes. Eu não estou falando de direito, eu estou falando de fato. É claro que vem o Estado por trás para normatizar. Então, eu particularmente tendo a ter uma certa dificuldade, primeiro, em não permitir que isso seja distribuído durante a semana, desde que, e aí é pontuando, a Constituição Federal limita a jornada de trabalho a 8 horas diárias e 44 horas semanais. E aí, numa perspectiva semanal, não é para se passar disso. Não, eu até entendo, Fabiano. Eu acho que você assim, faz ponderações importantes. Claro que o bancário hoje não é o bancário de 40 anos atrás, de 50 anos atrás. Agora, eu acho, e também acho que é uma categoria que caminha para a extinção mesmo, né? Porque hoje em dia, né? Vários bancos. Pois é, hoje tem vários bancos digitais, né? Outro dia eu conversando com um advogado de um banco, ele comentou um gerente que cuidava de 30 agências virtuais de um banco grande no Brasil. Então a tendência é essa categoria realmente diminuir. Engraçado, né? Porque a reforma trabalhista trouxe a prevalência do negociado sobre o legislado, né? Então, será que a norma coletiva não poderia brecar essa alteração da MP 905? E aí volta aquela conversa que eu tive antes. Me parece que é o centro fundamental a atuação do sindicato. Porque o sindicato, gente, e mais uma vez, e aí é muita questão da minha forma de pensar o direito do trabalho. Eu tenho pensado isso muito no mestrado, repensando um pouco o que a gente chama lá de marco regulatório do direito do trabalho. Repensar o marco regulatório do direito do trabalho. Isso não significa, né, algumas frases como mais empregos, menos direitos. Não é disso que está sendo falado. O que está sendo falado é repensar a forma de estruturação da estrutura normativa. Em algumas ocasiões é fundamental, é importante, até porque as dinâmicas mudam, né? Isso não significa você pegar, né, a lei e simplesmente cortar, não é isso. A gente não está dizendo para voltar, né, ao sistema de escravidão, mas repensar a sistemática da regulação do trabalho é fundamental, porque, como eu te falei, as regras mudam todo dia. E aí volta a questão do sindicato e a relevância do sindicato. O sindicato é fundamental, e aí um sindicato forte, com uma atuação não para brecar, perceba, não sei se para brecar a medida provisória ou eventualmente a conversão em lei, mas sim para, como diz a palavra do ministro Maurício Godinho, é aquele princípio da adequação setorial negociada que eu acho ele fantástico. Ministro Maurício, um abraço para o senhor, se o senhor estiver nos vendo, diga-se de passagem. Eu acho ele fundamental porque é a forma que o ente coletivo tem de fazer com que a normatização da vontade das partes, leia-se o direito coletivo, aquela categoria versus o seu empregador ou o sindicato que regulamenta e que representa aquele conjunto de empregadores, possa fazer o quê? Nesse caso, não dá negociação. E se não tem negociação, eventualmente você vai caminhar para todos os meios que a lei permite, entre eles greve. O que importa é o direito coletivo continua sendo uma arma importante para aquela categoria. E aí, só para fazer um adendo, né, na lei, no artigo 224, da mesma forma que eu entendo que não vejo problema num primeiro momento nessa alteração, eu também sou um defensor árduo da não recepção do artigo 62. Então eu entendo que o gerente geral de uma agência bancária deveria ter, por uma perspectiva constitucional, limite de jornada. Então só para mostrar que em algumas ocasiões, da mesma forma que a gente tem uma adequação numa ponta da relação, a gente também tem uma adequação na outra ponta. Hoje em dia, você pega um telefone celular, a gente consegue mensurar tudo que vocês possam imaginar. Então, faz sentido hoje alguém não ter controle de jornada? Não me parece fazer sentido. Esse me parece o ponto fundamental, analisar a perspectiva da jornada de trabalho dentro de uma lógica atual, que eu acho que merece uma reflexão, mas principalmente quando a gente vai à Constituição Federal. Fabiano, mas a Constituição Federal, como o Marcos pontuou, tem o artigo 7º dizendo claramente que são direitos, né, dentre outros, e seria uma vedação em tese a possibilidade de mudança. Esse, de fato, é um ponto importante que a gente precisa analisar. Eu continuo achando essa jornada do bancário essencial, de 6 horas. Entendo que isso aqui vai trazer uma sensível diminuição de processos trabalhistas de bancários que envolvam horas extras, mas o pior da MP 905 nem é o 224 ou o parágrafo 3º. O pior é o parágrafo 4º. Né? Mas isso a gente deixa para um outro vídeo, né, Fabiano? O parágrafo 4º do 224, esse sim, vamos dizer assim, importante a gente comentar, importante a gente discutir, e esse para mim tem uma série de problemas, embora ele não seja
mais do que a reprodução de alguns acordos coletivos e convenções coletivas de bancários que estão surgindo pelo Brasil inteiro. É isso aí. Mas é isso. Tá certo. Marcos, mais alguma coisa? Acho que não, né? Acho que não. Não, alguma coisa sim. Não esquece Ah, sim. de dar uma curtida aí no vídeo, de se inscrever no canal, tá certo, meninos? E, claro, sempre lembrando que a gente está aqui para se entender, para conversar, para estar junto. Até porque conversando, A gente se entende. é isso aí, gente. Grande abraço pra vocês, hein?